Queridos irmãos no Senhor Jesus Cristo, quero começar mais uma vez com perguntas para iniciarmos então a nossa reflexão desta manhã. Do que se trata a vida, irmãos? Talvez seja uma pergunta até um pouco filosófica, não é? Quando nós perguntamos sobre qual o sentido da vida, e talvez uma pergunta bem filosófica, bem profunda, bem reflexiva, que é, por exemplo, quem é você? A maioria das pessoas vão gaguejar com perguntas assim, eu sei. Mas temos que pensar sobre isso. Do que se trata a vida? Qual o sentido de tudo que existe? Por que fazemos o que fazemos? Por que a vida é assim? O que é mais importante em tudo que nós presenciamos, em nossas experiências, em nosso cotidiano, em nossos anseios? O que é mais importante em tudo isso? Nós podemos facilmente responder, porque somos cristãos, que na verdade a nossa existência, a nossa vida e tudo mais é para a glória de Deus, existe para esse propósito, e isso é a verdade, é a grande verdade do universo. Tudo foi criado para a glória de Deus, tudo foi criado para honrar o Senhor, e de todas as maneiras, não é? O fim de tudo neste mundo concorrerá para a sua glória, realmente o honrará. E isso é tão supremo, tão incomparável, irmãos, tão central, que no final de tudo, Deus será eternamente honrado com o seu povo, não é? O seu povo o adorará para sempre no novo céu e nova terra, mas também Deus será honrado até mesmo por sua justiça, por sua santidade e ira santa no dia final, quando houver condenação final para os pecadores. Tudo glorificará a Deus. Tudo glorificará a Deus, irmãos. Essa é a grande verdade. Porém, nós precisamos, compreendendo isso, essa premissa, também tentar entender como que isso se desenvolve na história. Como é que Deus nos orienta a essa compreensão? Como é que o Senhor dirige o coração do seu povo? Como Ele nos instrui? E nós sabemos muito bem que o Senhor, bondoso e misericordioso, sim, Ele conduz pessoas a compreender essa verdade e a olharem para algo central na própria existência. Por isso a pergunta inicial: do que se trata a vida? Do que se trata a existência? A existência em si trata-se de algo que é bem central e que nós conhecemos muito bem, mas às vezes perdemos de vista, às vezes não refletimos o quanto deveríamos. A humanidade, por exemplo, despreza esse sentido real, esse propósito real. A humanidade realmente ri dessa verdade, mas nós, como cristãos, nós não podemos também menosprezar, rir e não nos importarmos com essa verdade. A grande verdade da nossa existência, a verdade universal, central, em que todos nós estamos envolvidos, não só cristãos, não só pessoas de outras religiões pagãs, não só pessoas que se denominam ateus, por exemplo, todo mundo, todos nós pecamos. A grande verdade por detrás de toda a beleza que nós vemos neste mundo, beleza que Deus mesmo criou, é que todos nós pecamos. A existência que nós contemplamos, da qual fazemos parte, é corrompida. Todos pecamos, não é? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a grande verdade é que esse Deus misericordioso que trouxe a existência, ao olhar o mundo caído, corrompido, afundado em pecado e caminhando para a própria destruição, por sua graça e misericórdia, revelou um Salvador para essa humanidade. É disso que se trata a existência. Na própria criação, Deus apontou para Cristo, por exemplo, apontou para o seu Filho, apontou para esse Salvador. Quando, por exemplo, falou da árvore da vida, mas não havia ainda, por exemplo, uma noção mais específica da nossa necessidade, uma noção clara da nossa necessidade do Senhor Jesus Cristo, do Filho, do Salvador. Não era algo objetivo ainda, mas é justamente no contraste do pecado, no contraste da miséria humana, que nós, seres humanos, somos forçados pela própria realidade, por nossa própria natureza, a compreender que nós somos finitos, limitados e necessitamos de salvação. As pessoas que não creem em Jesus Cristo também buscam algo que as eternize.
As nossas tentativas como humanidade é de impedir, por exemplo, que a morte chegue. Nós queremos eternidade. Queremos. É o que o homem busca. Manter as coisas. Não é? Porém, o que nós podemos aprender aqui é que nós não temos que restringir essa verdade salvadora ou o sentido de tudo que existe à comunidade cristã. Isso seria uma coisa pobre, porque na verdade Deus, não é? Deus, a verdade sobre tudo é Deus, e Deus, ele não é simplesmente da igreja. Ele é o Deus da igreja porque assim ele se revelou e chamou um povo para si, e se fez nosso Deus, vamos dizer assim, não é? Mas Deus é Deus de todos. É como nós, por exemplo, lemos no Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Tudo é de Deus. Toda a criação, cada partícula subatômica pertence ao Senhor. Ele criou, Ele deu a existência. Então temos que entender que tudo o que se refere a essa verdade gloriosa, do sentido da vida, refere-se a Deus, e isso tem a ver com todo mundo, não só com o povo do Senhor. O mundo, não é? O que o mundo é, as leis físicas, como as coisas acontecem, como aconteceram, como irão terminar, tudo se refere a uma única verdade: que nós somos pecadores e o Deus misericordioso providenciou salvação. No fim, a vida se trata disso, porque esse é o final de todas as coisas: sermos salvos ou sermos condenados. Isso está acima de qualquer outra coisa. Não pode haver preocupação maior para a nossa vida de compreender essa verdade e procurarmos então viver pela fé, para a glória de Deus. E todos sabem, quando olham para a sua própria existência, da sua finitude, da sua fraqueza, do seu pecado. Por mais que tentem abafar essa verdade e negar o que sentem, o que sabem em sua própria natureza, pela lei de Deus que está no coração de cada um, essa é a grande verdade, não é? E o Senhor, na situação que nós estamos, nos revela a nossa necessidade de um Salvador, a necessidade do seu Filho, para que venhamos compreender que tudo se trata de uma verdade: nós somos pecadores e Deus olha para nós, e isso acontece desde o começo do mundo, e nos ensina a olhar para Cristo. Olhem para Cristo. Olhem para Jesus Cristo. Creiam nele. Amem meu filho. Essa é a única razão para a existência de vocês. A única razão. É a grande razão, a razão gloriosa para a existência de vocês. Olhem para o que ele fez por vocês. Olhem para o seu amor por vocês. Ele é o Salvador. O texto que nós iremos refletir é o texto de Colossenses 1. Vamos ler do versículo 13 ao 23, não é? Embora eu não esteja fazendo uma exposição completa de todo esse texto, mas é importante compreendermos aqui o que Paulo está ensinando nessa carta. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 23. É um texto muito conhecido, realmente maravilhoso como Cristo é exaltado aqui. Basicamente, o texto aponta para Cristo, dizendo que tudo se trata dele, não é? Tudo leva para ele, tudo, Deus conduz nesse sentido, pela verdade, a ele. Colossenses 1, verso 3, diz bem assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu vos proclamo o evangelho do Senhor Jesus Cristo no seguinte tema, irmãos. Deus nos ensina a olhar para o seu Filho como nosso único Salvador. Deus nos ensina a olhar para o seu Filho como o nosso único Salvador. A pergunta, então, baseada nesse tema é: de que maneira Deus nos ensina a olhar para o seu Filho? Qual é a maneira que o Senhor usa para nos guiar até Jesus Cristo? Para olhar para Jesus Cristo como o nosso único Salvador? Nós temos a maneira. A maneira é pela palavra e pelos sacramentos. Eu quero ler o texto do nosso catecismo no dia do Senhor 25. Eu vou ler as perguntas todas esse dia, mas o nosso foco estará na pergunta 67. Dia do Senhor 25, onde nós iniciamos a aprender sobre a palavra e os sacramentos. Diz bem assim, pergunta 65. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Bem objetivo, para nos ensinar essa ligação da palavra e dos sacramentos. Pergunta 66. O que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que pelo uso deles, ele pudesse o mais claramente possível nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Pergunta 67, que é a pergunta de nossa reflexão hoje. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como a única base para a nossa salvação? E a resposta, sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. E aí tem a pergunta 68, que diz bem assim: quantos sacramentos Cristo instituiu na Nova Aliança? 2, o Santo Batismo e a Santa Ceia. Nossa reflexão está baseada no texto de Colossenses 1, 13 a 23 e também a pergunta 67 de nosso catecismo, não é? Sobre a palavra e os sacramentos. A primeira coisa que queríamos refletir, observando o próprio texto, é que por meio da palavra Deus nos ensina intelectualmente, claramente, a respeito de seu Filho. Nós temos aprendido, irmãos, que Deus, Ele guia o homem caído até Jesus Cristo, não é? A primeira atitude do Senhor diante do homem caído foi ir até o homem para buscá-lo. E o que o Senhor fez no contexto de Gênesis 3, quando o homem estava ali nu, exposto em seu pecado, foi que o Senhor mesmo, Ele sacrificou, não é? Estabelecendo a maneira agora, depois da queda, no caso após a queda, que o homem deveria se aproximar de Deus. E o próprio Deus, então, fazendo esse sacrifício, isto é, sangue foi derramado ali no Éden, antes da expulsão. Essa é a grande realidade. Sangue foi derramado e então a pele daqueles animais Deus usou para fazer roupas para Adão e Eva. E assim o próprio Deus cobriu a nudez do homem, estabelecendo assim como o homem deveria se aproximar de Deus. Aquele sacrifício inicial, ele já apontava claramente para o sacrifício de Jesus Cristo. Na verdade, toda a história da redenção está baseada em sacrifício. Deus começou fazendo isso, ensinando isso a Adão, que por sua vez ensinou aos seus filhos. Mas toda a história da redenção, então, está baseada em sacrifício. Mesmo na instituição da lei, não é? A lei sempre existe, é claro, é o caráter santo de Deus, mas quando o Senhor instituiu oficialmente essa lei de maneira bem formal para o seu povo,
não é? Essa lei envolvia também as ordens para os sacrifícios, porque tinha que haver sacrifício. Porque a própria lei ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Deus derramou sangue no início, não é, para cobrir a nudez daquele casal, é claramente o Senhor anunciando perdão de pecados, Ele anunciando o Evangelho no versículo 15, por exemplo. Então, desde o início, o que o Senhor tem feito? Ao homem, assim que caiu, foi apontar para Jesus Cristo. Foi falar a respeito de Jesus Cristo, prometer Jesus Cristo. O Senhor falou isso a Adão e a sua esposa ainda no Éden. O Senhor disse isso. Haverá um descendente de vocês. Esse descendente específico, ele esmagará a cabeça da serpente. Ele desfará essas obras de enganação. Ele resolverá o problema que vocês criaram. O Senhor falou isso para eles. Então observamos, irmãos, que por meio da palavra, para compreendermos o uso da palavra e dos sacramentos, de como Deus nos guia a Jesus Cristo, como Ele nos aponta para Jesus Cristo como sendo o nosso único e suficiente Salvador, e mostra quem Ele é, para que o adoremos, para que reconheçamos a Sua glória, é falar por meio de Sua palavra. O Senhor falou a Adão, o Senhor falou, por exemplo, a Noé, o Senhor falou a Abraão, o Senhor falou a Moisés e aos demais, aos profetas. Ele continuou falando, comunicando essa verdade, falando, até ordenar que essa palavra fosse registrada para as demais gerações, para nós hoje. Ele falou e ele tornou claramente Jesus Cristo conhecido. Como Paulo faz aqui, no capítulo de Colossenses, ele fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele mostra a primazia de Cristo sobre todas as coisas. E o que Paulo faz aqui, por meio da palavra, de uma maneira racional, isso é importante compreender, Deus nos deu um livro, a palavra. É por isso que nós somos incentivados, como cristãos, a ler as Escrituras e a estudá-las. É por isso que nós temos catequese, por isso que há pregação, né? O momento de Deus falar não é um momento onde nós ficamos, o pastor fica calado, todo mundo fica calado, todo mundo se curva e vamos agora esperar que as sensações comecem, né? Então alguém se emociona, aí começa a chorar um, chora outro. Não, tem que haver comunicação clara. A pregação é isso. Deus nos ordena a fazer isso, a pregar. Ele mesmo falou, Ele mesmo pregou, Ele é o primeiro pregador da história. Ele anunciou a verdade. E Paulo aqui, ele fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo, justamente para que aqueles irmãos de Colossos pudessem refletir, pudessem compreender e raciocinar sobre quem Cristo é. E por que isso? Porque claramente aqueles irmãos naquele contexto tinham dificuldade de entender a centralidade de Cristo em tudo. Ora, nós sabemos aqui no contexto, não é? Que os apóstolos enfrentaram no início muitos gnósticos, dualistas, pessoas que realmente vieram para deturpar a fé da igreja, quiseram desviar os olhos dos cristãos do Senhor Jesus Cristo, dizendo Ele não é suficiente, dizendo Ele não é tudo assim. Nós podemos fazer paralelos, nós podemos mixar, vamos dizer assim, a fé, a igreja, não é com qualquer outra coisa. Nós não temos que voltar toda a nossa vida e a compreensão de tudo para Jesus Cristo. Podemos realmente olhar para outra direção. E então, com esse entendimento, quando o Cristo não é o único, certamente o conceito de quem Ele é cai, diminui. As pessoas não entendem quem Ele é e não o adoram como deveriam adorar, se não compreendem quem Ele é. E é o que estava acontecendo aqui. O que Paulo mostra aqui sobre Jesus Cristo é que Ele é muito mais do que aqueles irmãos pensavam. Se vocês estão procurando algo além, se vocês querem entender como é que Deus salva, como é que Deus conduz, qual é o propósito, qual é a razão da existência, para onde nós devemos olhar, então reconheçam essa verdade. É por isso que Paulo está dizendo, veja, eu vou falar sobre Ele, sobre quem Ele é. Vocês têm que entender quem Ele é. E então aqui a repetição é muita, né? É o tempo todo, Ele, nele, o tempo todo. Então ele fala, quem Jesus Cristo é? Ele, o que Ele fez na verdade? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E então ele vai dizer quem é este, no qual nós temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Então, ele não é uma figura heróica na história. Ele é a própria expressão do ser de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é Deus. O primogênito. Vocês querem saber quem Cristo é? Ele é o herdeiro de toda a criação. Tudo que existe, até o que nós não vemos, foi criado para Ele. Ele é o grande herdeiro. Tudo foi feito para Ele. Tudo é um presente do Pai para o Filho. Tudo foi feito para Ele. Não é? Então, Ele é o primogênito de toda a criação. Mas Ele vai além, para que vocês entendam a glória dEle. Ele vai além e fala: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Não, veja, não é só para Ele. Na verdade, tudo existe porque foi criado nele. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, não é? E sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Vamos categorizar então: sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Toda a ordem da existência, toda a ordem do mundo foi criada em Cristo. Foi criado em Cristo. Esse é quem Ele é, não é? Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Percebam como isso realmente fecha a verdade de que Cristo é tudo. Porque tudo foi criado para Ele, mas por meio dEle mesmo. Nada, como João capítulo 1 nos ensina, não é? Veio à existência e não foi por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse é o ponto de Paulo aqui. E ele vai continuar dizendo: Ele é antes de todas as coisas. Se vocês querem encontrar alguém para colocar o foco, coloquem em Cristo, porque Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Por isso as perguntas do início do sermão: do que se trata a vida? Do que se trata a existência? Se trata de Cristo. Essa é a grande realidade. A existência se trata de Cristo. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é dono de tudo. Não há um centímetro de terra, um centímetro da própria existência do qual Ele não possa dizer: é meu, tudo é dele. Por quê? Porque aprove a Deus, verso 19, aprove a Deus, essa é a vontade revelada do Pai, aprove a Deus que nele, isto é, em seu Filho, residisse, habitasse toda a plenitude. Todo o significado está em Cristo. Ele é a razão de tudo. Ele é a razão das cores, Ele é a razão das leis físicas, Ele é a razão do porquê a vida é o que é. Ele é a grande razão. Aprove ao Pai, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O que o Paulo está dizendo aqui? Olha, a vontade do Pai, a vontade de Deus é essa, que Ele revelou, que em Cristo tudo alcance a sua maturidade, que em Cristo tudo alcance o significado, que tudo que foi criado seja plenamente, não é, o que é realmente, o que foi criado para ser em Cristo. É em Cristo, como foi prometido em Gênesis 3:15, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Plena. Nós somos agora, fomos criados assim, mas estamos quebrados. Somente em Cristo então, porque aprove a Deus, é que nós alcançaremos, nós seremos transformados para sermos exatamente a expressão de Deus. Para refletirmos corretamente a imagem de Deus. É só nele que isso acontece. Não é? E ele fala: e a vós outros, aos gentios no caso, a nós brasileiros, né? A nós, e a vós outros que outrora
éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Fomos ligados a Cristo no corpo da sua carne, estamos unidos a Ele como membros. Somos o corpo místico de Cristo neste mundo, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo faz tudo isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para demonstrar, pela palavra, de uma maneira bem racional, veja, tudo bem explicadinho, explicando o porquê de todas as coisas, para que nós venhamos olhar para Cristo por meio da palavra, venhamos compreender claramente a Cristo por meio da palavra. Eu botei essa primeira parte como sendo Deus, por meio da palavra, nos ensina intelectualmente, porque isso é conhecimento. Deus nos revela conhecimento. Nós éramos, como ele fala aqui, inimigos de Deus, inimigos no entendimento, é o que ele diz no verso 21. Éramos inimigos no entendimento. Nós rejeitávamos a verdade, nós poderíamos até ouvi-la, mas rejeitávamos. Podemos lembrar de quando não éramos cristãos, se alguém aqui não nasceu em berço cristão, não é? E que acabou zombando de cristãos. Eu já fiz isso. Eu não fui criado em um contexto onde eu pude compreender o Evangelho realmente, e então eu aprendi a zombar de cristãos, rir do que eles pregavam. Eu era inimigo no entendimento de Deus, do Santo Evangelho. Nós éramos assim. E então Deus, por meio da palavra, tornando Cristo claro para nós, nos ensinou essa verdade. Ele nos comunica claramente quem Cristo é. É por isso que nós sabemos quem Cristo é. É por isso que nós sabemos quem Ele fez e quais são os efeitos de sua obra por nós. Porque Deus falou. Veja a importância da palavra em nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, pela qual Deus nos comunica Cristo de maneira bem clara, atingindo a nossa mente, o nosso intelecto. Essa palavra maravilhosa, irmãos, é a palavra que o Senhor usa com poder para dar vida a nós. A palavra tem esse ponto central. Nada nesse mundo pode nos dar vida espiritual senão a palavra de Deus. Veja como é importante a palavra para nós. Como é que Deus então nos comunica por meio da palavra? É tão importante isso para nós. Por quê? Porque nada que nós possamos inventar neste mundo, pode nos comunicar essa vida, pode ser instrumento do Espírito Santo para nos regenerar. Nada. Ninguém se converterá se ouvir, não é, a filosofia de alguém. Ninguém. Não tem como. Nada que nós podemos falar neste mundo pode comunicar vida a ninguém. Nós podemos ter a melhor das intenções, mas só a palavra de Deus é o que Ele usa para dar vida a quem está morto em delitos e pecados. Só a palavra de Deus. E essa palavra nos comunica de maneira clara e objetiva Jesus Cristo, quem Ele é. Então, a palavra, ela não é algo secundário na vida da igreja, porque Deus está falando desde o começo do mundo, entende? Desde o começo do mundo, é assim que Ele faz. Abraão recebeu fé assim, Deus falou com Abraão, Deus prometeu a Abraão, por meio da palavra, Deus pregando para Abraão, ele deu fé por meio dessa palavra. A palavra do Senhor não é algo secundário na vida da igreja, não é secundário quando nós pensamos em vida cristã em termos de culto, como também não pode ser secundário em nossa própria vida particular. Nós precisamos tanto da palavra que necessitamos de ouvir a pregação hoje aqui, mas necessitamos também, ao chegar em nossos lares, também abrir a Bíblia e refletir também na palavra. É isso que nós temos que fazer. É uma necessidade extrema que nós temos. Porque Deus nos dá a fé por meio da palavra. É a pergunta 65 nos dizendo isso. A fé vem então do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece então só depois pelo uso do sacramento. Tenho que ouvir a palavra. Eu preciso de ouvir a palavra. Quem não está presente, quem rejeita essa verdade, não suportará. A palavra é necessária para nós. É até engraçado isso, mas é engraçado como as pessoas tentam
maquiar a igreja de uma maneira em que a pregação ela é excluída e as pessoas substituem essa pregação por outra mensagem, porque elas acham essa pregação algo retrógrado. Eu vou ficar falando de pecado, de lei, de mandamento, de amor ao próximo, de promessa, de segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é um livro antigo, né? É um livro velho, é um livro muito velho, de uma cultura antiga. Isso nada tem a ver com a gente hoje. Há quem se diga cristão e diga que a Bíblia é ultrapassada. Há quem faça isso, assim, na cara dura mesmo. Negam as Escrituras, negam a necessidade da pregação e procuram fazer a obra que dizem que é a obra da igreja por meio de outra coisa que não seja a pregação. Aí chegam nos campos missionários, né, quem trabalha com missões, transculturais até, ou locais mesmo, e apresentam outra coisa ao invés da palavra. Não, eu não vou pregar não, porque se eu pregar as pessoas não vão querer ouvir, né? É chato a gente chegar ali e tal, numa praça, e de repente tá um monte de gente, eu pegar uma caixinha de som e começar a pregar o evangelho. As pessoas vão abusar daquilo. Mais um falador, né? É um paroleiro, é o que ele é. É chato. Então é muito melhor, nós vamos conseguir ganhar muita gente para Jesus Cristo se nós começarmos a fazer artes cênicas na praça, né? Vamos fazer isso aí. Vamos cantar uma música, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, que dê um impacto social, emocional na pessoa, e ela venha para a igreja por causa disso. Eu não estou dizendo que o indivíduo não possa, de repente, se interessar e conhecer uma comunidade porque viu alguma atividade social legal da igreja. O que eu estou dizendo é o seguinte: há pessoas que substituem a pregação por isso. Por quê? Porque a ideia é atrair a pessoa. É como se fosse uma venda de marketing. Você atrai a pessoa, não é? Fazendo marketing. Nós não estamos aqui para fazer marketing de Jesus Cristo, não. Entende? É para pregar a palavra de Deus. Porque primeiro precisamos da palavra de Deus em nossa vida. E todos aqueles que estão lá fora, que não creem no Evangelho, só crerão se ouvirem a pregação do Evangelho. Não há outra maneira. O Evangelho tem que ser pregado, a palavra tem que ser pregada, lida, ensinada. Senão não haverá conversão. Senão os eleitos não são chamados. Deus não chama os seus eleitos por meio de artes cênicas. Deus não chama os seus eleitos por meio de autoajuda. Deus chama os seus eleitos por meio da pura pregação do Evangelho. Quando a palavra é lida, é explicada, é aplicada, é assim que o Senhor chama os seus eleitos. É assim que Ele comunica as verdades do Evangelho, e é assim que Ele faz com que essa pessoa que está morta em delitos e pecados possa, pela primeira vez em sua vida, olhar para Cristo, não como um mero símbolo religioso, mas como Deus Salvador, o único Deus Salvador, por causa da pregação. Deus revela quem Cristo é por meio da pregação. Essa é a grande verdade. Então a palavra, irmãos, é indispensável para nós. Nós precisamos. Não é uma questão de vaidade espiritual, não. Não é uma questão de... mas não precisa disso, sabe, pastor? Não precisa. Vou fazer que nem o menino do filme. Daquele filme bem nordestino. Bora apostar? Bora apostar? Ninguém sobrevive assim, irmãos. Nós precisamos. Talvez, por uma experiência que alguém aqui tenha tido negativa, de tentar anunciar Jesus Cristo e perceber a reação de parentes, conhecidos, amigos lá fora, negativa com relação a isso, né? E de repente alguém pode ter ficado frustrado com isso, né? Eu fiquei frustrado porque eu tentei pregar e parece que pregar não adianta nada, a pessoa simplesmente rejeita. Olha, eu sinto muito, mas se você deixar de pregar, é aí que não haverá esperança mesmo. Você tem que pregar. Tem que pregar. Não adianta fazer outra coisa. Pregue. Pregue a palavra de Deus. Quem sabe? Porque eu não sei. Porque você não sabe. Quem sabe? Quem sabe? Não será pela pregação, pelo testemunho fiel na Escritura, que sai da sua boca, que o Senhor, devida a um colega seu, devida a um parente seu, tem que pregar a palavra. Aqui na igreja, aqui na comunhão, na reunião dos santos, a palavra é central. É importante demais para nos conduzir
a Jesus Cristo, é como o Senhor nos comunica, logicamente, isso. É por meio da palavra que o Senhor nos ensinou como quem Ele é. Por meio da palavra Ele nos ensinou como Ele viria a este mundo. É pela palavra de Deus, não é? Que aqueles que realmente eram fiéis e aguardavam a Cristo sabiam muito bem como Ele viria a este mundo. Foi por meio da palavra que Ele nos comunicou que Ele nasceria de uma virgem. Foi por meio da palavra que Ele afirmou claramente sobre os seus sofrimentos. A palavra. É assim que o Senhor dá vida. Mas Deus nos comunica Cristo, Ele nos direciona a nossa vida para Jesus Cristo, não só com a palavra. Eu vou dizer algo aqui que talvez para alguns, até reformados, seja algo muito forte ou até radical. Mas eu vou dizer bem assim, olha, mas a pregação da palavra, ela não é suficiente. E alguém pode pensar assim, não, isso não é conversa, esse homem se desviou na hora, negou todos os princípios da reforma agora. Não é? Se Lutero, Calvino e qualquer outro ali, Knox e os demais, devem estar se revirando no caixão, porque esse pastor que se diz reformado e confessional está dizendo. Como assim a palavra não é suficiente? Irmãos, a palavra é suficiente, mas nós temos que perguntar primeiro, é suficiente para quê? Ela é suficiente para quê? As pessoas quando pensam nisso não perguntam, não fazem essa pergunta. Ela é suficiente sim, mas é para quê? Para dar vida. E também para alimentar. Mas a palavra que é usada para dar vida, não é? E também para alimentar, não nos dá um alimento que seja 100% completo, não. Veja, sem a palavra pregada, lida, ensinada, sem a palavra de Deus, não há conversão genuína. É claro que quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo assim que Deus não possa fazer alguma coisa diferente com alguém. Eu não posso prender Deus na Bíblia. Mas o meio que Ele revelou, que nos ensinou de como as pessoas chegam até Cristo, é por meio da palavra. Então a palavra é suficiente sim para nos dar vida em Jesus Cristo. É para isso que a palavra serve. Para nos revelar a verdade sobre o Filho de Deus, para nos conduzir no caminho da salvação, para nos orientar em como glorificarmos a Deus na nossa vida. Mas Deus, sabendo de nossa fraqueza, Ele é o nosso Criador, viu a nossa queda, conhece a nossa natureza muito bem, sabe que nós somos pó, vendo a nossa fragilidade, Ele sabe muito bem que nós temos necessidade de não só de ouvir, mas também de ver alguma coisa. Analise como que as culturas se desenvolveram. Qual era a grande tentação do povo de Deus no passado? Nós temos ídolos, nós temos nossos ídolos de pau, de pedra, de ouro, não é? E o Deus de vocês onde está? Cadê o Deus de vocês? Ninguém enxerga Ele. Ele não é real. Real são os nossos. Nós os vemos aqui. Nós temos imagem de representação dele aqui. Deus sabe de nossa fraqueza. Sabe muito bem que nós necessitamos demais. Ele sabe muito bem que nós precisamos tanto ouvir para compreender melhor, como também ver alguma coisa. E é por isso, irmãos, que na história da redenção, a palavra é suficiente, sempre foi para dar fé. Mas veja, Deus quando chamou Abraão, Ele só falou, né? Ele falou com Abraão. Mas depois que falou a Abraão e deu fé a Abraão, o que o Senhor fez? Instituiu o sacramento. Deus falou a Abraão, mas deu um sinal a ele para que ele pudesse ver, um sinal santo e visível, para que fosse para ele uma garantia. Por causa de nossa fraqueza, ele fez isso. Assim foi com a circuncisão, assim foi com a Páscoa. Deus deu sinais ao seu povo. Então a maneira do Senhor nos conduzir a Jesus Cristo na história da redenção é audiovisual. Nós lemos, nós ouvimos, não é? Mas Ele também nos dá sinais, os únicos sinais autorizados. Ele realmente nos fala, nos comunica, e não pode haver separação da palavra dos sacramentos. Ele nos comunica a verdade de maneira clara e objetiva pela palavra, pela pregação, mas também nos mostra pelos sacramentos, por esses sinais santos, não é? Essa verdade pregada. Ele quer que vejamos algo. Pela palavra e pelos sacramentos então, e essa é a nossa grande resposta, Deus nos conduz a Jesus Cristo. No culto solene, irmãos,
Quando nós vemos uma criança ser batizada, Ele está nos comunicando visualmente e nos ensinando pela palavra, não é? Sobre a obra de seu Filho. Ele está dizendo: eu chamei vocês e eu vos purifiquei. E esse sinal que vocês estão vendo externo, de ver uma criança ou um adulto que não tinha sido batizado, que está fazendo a sua pública profissão de fé e sendo incorporado à igreja de Deus e sendo batizado ali, o fato de vocês olharem esse sacramento sendo ministrado na igreja, administrado na igreja, é a comunicação audiovisual para vocês. Ele está mostrando a vocês que, tal como vocês veem aquele bebê ou aquele adulto recebendo água em seu corpo, em sua cabeça, assim o Espírito Santo faz em nosso coração, em nossa vida. Essa é a promessa. A mesma coisa quando chega no dia da Santa Ceia, irmãos. O Senhor nos fala e algo é mostrado aqui. É mostrado o que Cristo fez com seus discípulos. O pão é partido para que todos vejam. Todos vejam. E esse pão, bem como o cálice, significam algo para nós. Tem sentido para nós. E esse sentido é nos trazido pela palavra. E então estamos vendo esse drama de Cristo, não é? Lembrando de Cristo. Ele foi sacrificado por nós. Ele se sacrificou por nós. Eu estou vendo o sinal do pão, porque é tão certo quanto o pão é partido por mim. Quando eu recebo esse pão, posso tocá-lo, sentir o seu cheiro. E eu sei que isso está acontecendo mesmo porque eu estou tocando, eu estou vendo, eu estou sentindo o cheiro. É aqui, é um pão real. Não é um pão de faz de conta, não. É um pão real, não é um pão digital, não. Não é um pão no aplicativo, não. É um pão real, eu estou tocando, eu estou sentindo o cheiro. Tão certo quanto isso acontece, eu tenho a convicção, pela promessa que Ele me faz na palavra, de que Ele sacrificou por mim. E assim Ele aponta Cristo. Ele fala: olhem para o meu Filho. Tão certo quanto eu tomo em minhas mãos o cálice, está em minha mão realmente, eu posso sentir o cheiro. Meus sentidos, eles percebem tudo isso. Aquilo é um sinal seguro, uma garantia. Eu sei, pela fé que Ele me deu na palavra, que o sangue dele foi derramado por mim de uma vez por todas. E assim, pela palavra e pelos sacramentos, o Senhor Deus nos conduz a Jesus Cristo. Essa é a verdade universal. O mundo recebe a lei de Deus, recebe a pregação do Evangelho, mas o mundo não tem ligado para isso. Mas a nós, irmãos, povo do Senhor, Ele não tem deixado faltar jamais essa comunicação. Desde o início do mundo até aqui, a igreja está sendo alimentada. Veja, podemos lembrar do deserto, que é, na verdade, um prototipo da igreja. Ali nós podemos perceber o que é a vida cristã no deserto. Estamos caminhando no deserto. Então, observamos então aquele tempo da libertação do Egito, o povo caminhando no deserto. Durante 40 anos não faltou maná do céu. E Cristo em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, vai ensinar para os fariseus o que aquele maná, aquele pão que caía do céu significava. Ele vai dizer: na verdade, eu sou o verdadeiro pão. Aquele pão falava de mim. O alimento que Deus dava para o povo no deserto, o cuidado do Senhor, apontava para Cristo, para a necessidade de um Salvador. Cada sacrifício, em todos os seus detalhes, apontavam única e exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. Deus continua nos ensinando a mesma coisa. Olhem para o meu Filho. Por quê? Porque Ele é tudo. É nele que vocês têm salvação, redenção dos pecados. Ele é a própria expressão do meu ser. Nele vocês foram criados. Nele vocês encontram significado. É isso que Ele está fazendo, alimentando a igreja. Nos deu a fé e continua a nos alimentar. Veja como isso é necessário para nós. É por isso que esse momento onde nós estamos impedidos de ver os sacramentos sendo administrados, deve ser um momento de pesar para nós. Deve ser um momento de pesar para nós. Senhor, tem criança para ser batizada na igreja, a gente não pode fazer isso agora. Senhor, 3 meses sem cear.
tem que pesar em nosso coração. Porque é assim que o Senhor ordenou que Cristo seja comunicado à sua igreja, pela palavra e pelos sacramentos. A palavra e o sacramento, sabe, andando juntos, sendo devidamente administrados, nos conduzem a Jesus Cristo. Falam sobre o seu Filho. Essa é a razão do porquê, por exemplo, a palavra, os sacramentos, eles não podem estar fora do culto. Nós não vamos batizar ninguém fora do culto. Nós fazemos casamentos em outros dias, mas casamento não é sacramento. Agora, Santa Ceia e batismo é no culto solene. É o ambiente onde a palavra, juntamente com tais sacramentos, são administrados e alimentam o povo de Deus. É ali, na santa convocação. Isso tem que pesar em nosso coração, irmãos. Aprenda a olhar para os sacramentos, juntamente com a palavra, com a pregação do Evangelho, como o Senhor, na vida nossa, de cada um de nós, comunicando o seu Filho, dizendo, por meio desses meios de graça, dizendo, olhem para Ele, olhem para Jesus Cristo, olhem para Jesus Cristo, o alimento da vida de vocês é Ele. Desfrutem de quem Ele é, porque tudo o que é necessário para a vida de vocês, vocês só poderão encontrar nele. Ele é suficiente. Ele é tudo o que vocês precisam. Nele está toda a plenitude. É isso que Ele está fazendo, por meio da palavra e dos sacramentos, falando ao nosso coração e nos mostrando, para que venhamos ter mais convicção, sendo alimentados dia após dia. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 6: se alguém não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida. Não tem vida. Sacramentos não são um mero costume da igreja, são ordenanças, mas muito mais do que ordenanças. É uma grande necessidade para o povo de Deus. É como Deus alimenta a fé do seu povo junto à palavra. Nós precisamos disso. Venhamos orar ao Senhor, venhamos em nosso íntimo chorar diante dEle, porque não estamos desfrutando destas bênçãos. Nada está pleno aqui. O culto não está pleno. Há irmãos em casa que não podem estar aqui. E porque não podem estar aqui, a ceia não pode ser realizada. Nós não podemos pegar a ceia e servir a ninguém que está no hospital, que está em casa enfermo. Isso não existe. É no culto que essas coisas acontecem. Então, se estamos sendo impedidos de estarmos aqui, para poder ver esse drama maravilhoso, não está completo. Eu lembro de uma citação do pastor Ronaldo Cadena na nosso hangout, na nossa conferência, quando ele citou o livro de Jeremiah Sborrow, um puritano, naquele livrozinho que os irmãos podem comprar depois, que é Adoração Evangélica, fala sobre culto. E ele cita, e aquilo realmente ficou em meu coração, porque você pensar sobre o drama que é demonstrado ali na hora da aplicação do sacramento, tanto o batismo quanto a Santa Ceia. Mas pensando na Santa Ceia, o ministro, ele não trata isso de qualquer jeito. Ele realmente, devidamente, com reverência, usa aqueles elementos e o pão é partido para que todos vejam. Para que todos vejam. Não é uma imitação barata da Santa Ceia. Cristo ordenou assim, entende? Cristo ordenou assim. Então, o pão é partido para que todos vejam. E a ideia de vermos o pão partido, o cálice sendo compartilhado, é justamente para lembrarmos do drama da crucificação, do corpo dele sendo esmagado por nós, bem como o seu sangue derramado. É para que eu lembre disso na Santa Ceia. E ele chega a dizer, então, nesse livro, que aqueles que usam a desculpa de dizer assim, a ceia não é uma coisa que, sabe, mexa muito comigo. Por isso eu posso faltar, não tem uma importância tão grande para mim assim. Por isso que se eu faltar a ceia, eu venho na próxima, né? Eu venho na próxima, foi só uma mera refeição, uma mera ordenança. Eu venho na próxima. Né? Eu não consigo me impressionar tanto assim com a ceia. Eu não consigo sentir o impacto até emocional na Santa Ceia.
É muito cru, né? Observação da cena. Não, isso aí tinha que ter uma coisa melhorzinha do que isso para poder me emocionar. Agora, se eu estivesse lá no dia da crucificação, certamente eu me emocionaria. Eu seria muito impactado. Poxa, vou ver o meu Senhor sendo crucificado, sendo humilhado. Ele chega a dizer, então, nesse livro, irmãos, que se uma pessoa não se emociona com o drama que é apresentado na Santa Ceia, se nós não somos impactados e compreendemos a grande importância, se não há essa comunicação real em nosso coração pelo uso dos sacramentos, tampouco, se estivéssemos lá, seríamos daqueles que estariam chorando, impactados com o que estava acontecendo com o nosso Senhor. Porque o drama da ceia nos remete àquele dia em que Ele sofreu por nossos pecados. O drama da ceia é para nos fazer lembrar que Ele, o Filho de Deus, estava sendo humilhado publicamente por nós, sendo maldito, sendo feito maldito publicamente por nossa causa. É assim que Deus nos comunica a Cristo, nos ensinando pela pregação do Evangelho e pelo uso dos sacramentos. Como diz a resposta 67, sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Paulo está dizendo aqui para aqueles cristãos: olhem para Cristo. O sentido da vida de vocês está nele. Ele é o alimento necessário para a alma de vocês. Nele, tudo subsiste. Ele é o Criador, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele, ele é o cabeça, não é? Ele tem toda a primazia. Em tudo ele tem primazia. A palavra e os sacramentos do Senhor. Venhamos, irmãos, neste momento de limitações, orar a esse respeito, pensar sobre isso. Eu recomendo aos irmãos, ao término do culto, ao voltarem para os seus lares, no dia que nós temos hoje, que é reservado para isso mesmo, não desperdice. Pense sobre isso, porque a verdade é que nós estamos sendo prejudicados. Estamos sendo prejudicados. Não estamos recebendo o alimento completo que precisamos. E o Senhor nos diz isso por meio da palavra. Olhem para Cristo. Pensem sobre isso. Que Deus possa nos constranger, não é? Nos constranger. Nos constranger, nos conduzindo para Cristo. E compreendendo que o Senhor, por bondade e misericórdia, sempre, na igreja, pelos meios da graça, nos lembra mais uma vez, nos chacoalha. Ei, olhem para o meu filho. Olhem para o meu filho. Estão desanimando na vida cristã? Estão cansados? Estão se sentindo frios, com dificuldade de orar e ler Bíblia? O que Deus nos diz é: olhem para Jesus Cristo. Estão angustiados, ansiosos, depressivos? O Senhor nos ensina: olhem para Jesus Cristo. Não desperdicem os meios de graça. Venham ouvir Deus falar por meio de sua palavra e também nos comunicar essa mesma verdade, nos alimentando também pelo uso dos sacramentos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos.